telespectador do podcast mais disruptivo do Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Juliana Vieira e hoje eu tenho uma convidada que vai causar grandes polêmicas na sua cabeça. Você vai ficar pensativo depois deste podcast. Sim, vamos falar sobre legislação dentro de tecnologia. Olha que assunto disruptivo, gente. Se preparem para receber com todo carinho a doutora Mara Venditti. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Juliana. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E tenho certeza que realmente esse podcast vai ser daqueles, hein? Vai Vai porque quando você fala de legislação e tecnologia, meus olhos já ficam assim, ó, o Brasil já vai me ver. E assim, é um tema que está em alta, né? O que eu começo a perguntar? É isso aí. Primeiro se apresenta, Okay. Deixa o Brasil te conhecer, essa mulher maravilhosa, bem-sucedida, essa mulher que também tem um livro aí em coautoria. Tem um livrinho aqui, ó. Olha que maravilha. Esse aqui é seu, hein? Trouxe de presente. Presente, adoro. Direito digital, você vai adorar. A gente vai falar sobre isso também. Se apresenta, minha querida, fica à vontade. Bom, Ju, obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Eu sou advogada, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Também trabalho na área empresarial com gestão de negócios, licitações e contratos. Então, tudo, na verdade, voltado para empresas que precisam aí estar antenadas, né, através das licitações, quem trabalha com órgão público também, Lei Geral de Proteção de Dados, a parte realmente de você fazer adequação, e é deixar os empresários, na verdade, cientes do que precisa ser feito. Bem, né? Vamos falar o português claro, sem juridiquês. É o seguinte, Brasil, ela arruma a sua bagunça. Exatamente. Você faz a bagunça na empresa e depois chama a doutora, que a doutora Mara vai resolver o seu problema. Exatamente. Vamos já começar fazendo as perguntas que eu tô ansiosa? Claro, vamos lá. Primeiro, para a gente conseguir situar todo mundo, fala um pouquinho dessa legislação tão importante, explica para as pessoas sobre a LGPD e a importância dela dentro das empresas. Tá. Bom, a LGPD hoje, ela é uma lei essencial para as empresas. Ela trata dos dados pessoais de pessoa física. E hoje, de qualquer forma, qualquer empresário, qualquer empresa atua com dados pessoais. Isso é, assim, inegável. E o que acontece hoje? A lei, ela precisa ser cumprida. E muitos empresários, Ju, eles ainda não têm essa consciência. Então, o que acontece? Você, às vezes, acha que uma simples política dentro da sua empresa, você já está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E não é dessa forma. Olha, políticas... E que tipo de políticas? Assim, você tem que ser mais específica para as pessoas entenderem aí. Que tipo de políticas? Veja bem, vou dar aqui um resumo aqui para vocês, empresários, começarem a ter consciência. Primeiramente, quando a gente faz um processo de adequação nas empresas e até mesmo em órgãos públicos, a gente precisa conhecer a empresa. Então, nós precisamos mapear. Você diz respeito ao quê? Ao nicho de mercado, tudo. atuação? A gente precisa conhecer o nicho, a gente precisa mapear essa empresa, o que ela faz, como são os processos internos, como que ela manuseia esses dados pessoais, como eles ficam armazenados, coletados, compartilhados. Então, isso, na verdade, a gente vai analisar passo a passo para poder adequar a empresa. Então, quando a gente fala de uma simples política, não é eu entregar, por exemplo, uma política de segurança da informação para a empresa. Olha aí, para tudo, Brasil, para tudo, que agora já tem o primeiro insight aí. É isso aí. A gente não está falando só de política de segurança, a gente está falando de lei. Exato. E agora, doutora, você vai ter que destrinchar um pouquinho para o empresário entender essa diferença, porque eu acho que muitas pessoas erram, não é porque querem errar. Sim. Muitas pessoas às vezes erram pela falta do conhecimento. E esse podcast tem sim a obrigação de levar para você qualidade de informação, de conteúdo, para que você também seja disruptivo. É isso aí. Fale, doutora, aí. explique essas políticas que são as mais praticadas e que estão inadequadas de acordo com a LGPD. Sim. Bom, nós temos inúmeras, tá, Ju? Mas eu vou falar de algumas principais. Política da segurança da informação, que envolve muito a questão da tecnologia
tá? O TI envolvido. Nós temos as políticas também de cookies, termos de uso, que envolve sites. Então, hoje não é você só ter um site, a empresa ter um site, a pessoa entrar no site e tá tudo bem. Eu preciso, na verdade, colher dados. E quando eu verifico esses dados, eu preciso ter políticas dentro desse site, políticas de privacidade. Então, hoje também as pessoas, elas não têm muita noção. Hoje você, por exemplo, entra num site e ali às vezes aparece ali uma caixinha para você aceitar, verificar os cookies, as políticas de privacidade. Eu aceito todas, doutora. Gente, todo eu mundo sou sai daquelas aceitando. que eu aceito todas, eu nem leio. Exatamente. Mas o importante é que faça a leitura. Porque o que acontece? Ali, quando você dá o ok, o site ele está fazendo uma captura dos seus dados. De tudo que você Enquanto eu estou navegando no site? Sim, hoje tudo é captado, viu? Hoje tudo é captado. Então, assim, você, na verdade, quando você entra, por exemplo, num site para preencher um formulário, por exemplo, né? Então, eu quero fazer fazer uma inscrição, por exemplo, vou preencher um formulário. Ali eu estou colocando todos os meus dados. O que é importante? Endereço, nome, CPF, RG, data de nascimento. Telefone, tudo isso. O que é importante? A empresa ela precisa estar preparada, porque a pessoa eu preciso dar uma autorização, eu preciso dar um consentimento para a empresa dos meus dados. Então eu tenho que clicar ali que eu autorizo ele fazer uso dos meus dados. Então ele vai fazer. Ele vai fazer uso dos meus dados para inscrição, por exemplo, que nós falamos aqui. Só que tudo bem, eu estou consentindo que ele utilize os meus dados para fazer uso naquela inscrição que eu vou participar. Mas não pode fazer para, por exemplo, venda de leads, prospects. Não pode utilizar os seus dados. Sem a minha autorização, não. Olha aí, ó. Olha aí não. o segundo insight que a doutora está trazendo. Sem a minha autorização, não. Porque, na verdade, quando eu preencho os dados, como eu dei o exemplo da inscrição, eu estou preenchendo porque eu quero participar, então eu estou autorizando. E aí um detalhe também, quando você recebe essas informações, né, que a gente fala de coleta de dados, você recebeu. A empresa tem que deixar claro o seguinte, para onde que vai esses dados? Né? Esses dados vão para onde? Eles vão ficar armazenados aonde? Em que base? Ninguém olha, doutora. Não olha. Ninguém sabe. Ai, que medo, Brasil. Socorro. E esse é o nosso trabalho, Ju, nas empresas. Para realmente fazer adequação, para que essa empresa, ela faça essa captura, essa coleta de dados de forma exata, adequada. Agora, eu quero saber, porque eu acho que o empresário também deve estar com a mesma dúvida que eu. Esse tipo de situação inadequada que acontece dentro das empresas pode gerar processos e prejuízos para o empresário? De que forma isso pode acontecer? Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que hoje, na verdade, seria o órgão que pode aplicar, né, as multas. Então, o empresário ele pode sofrer grandes sanções. E hoje, na verdade, já estão acontecendo alguns processos em relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente também, até mesmo em casos de processos trabalhistas. Às vezes acontece isso também. Então, quando a gente fala desse procedimento de adequar a empresa, a gente, na verdade, vai fazer um mapeamento geral da empresa para que ela esteja realmente adaptada. Não só no site, que nós demos como exemplo, mas em tudo. Então, por exemplo, se a empresa vai entregar um formulário, como que a empresa coleta esses dados internamente, como que os funcionários, de repente, que fazem uso, né, desses dados pessoais para alguma questão da empresa, como que é feito isso? Então, primeiro a gente vai fazer esse mapeamento, entender a realidade da empresa, porque cada empresa tem uma realidade. E uma dúvida nisso aí, nesse meio que você falou. A foto da pessoa, quando você vai fazer um cadastro ali, não no site, mas quando você vai fazer um cadastro como você fez hoje para entrar aqui num prédio corporativo. Exato. Para isso também existe uma legislação, existe uma regra. Explica um pouquinho, por gentileza. Você tocou num ponto muito importante e muito legal também, que isso é importante para que as empresas tenham noção. Veja, quando você chega como visitante em qualquer lugar, a pessoa fala... você vai falar com quem? Vou falar com a Juliana, no 10º andar. Qual o seu nome? Me empresta seu documento? Então, a pessoa pega o meu documento, ela cadastra o meu nome, o meu CPF, tira uma foto tira uma foto. E aí, isso precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Explique, doutora, porque eu acho que todos os condomínios corporativos do Brasil
querem saber essa Exatamente, resposta. Exatamente. O que acontece? Para isso, você tem um procedimento interno. Então, eu preciso criar uma política, tá, interna dentro da empresa para captar esses dados. Isso dentro da empresa prestadora de serviços ou dentro da administração, ata de condomínio, legislações que regem aquele empreendimento. Tá, duas situações. A empresa que presta o serviço dentro daquele condomínio, ou por exemplo aqui nesse prédio, ela precisa estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui também o prédio ou o condomínio precisa estar adequado à administração como um todo. Por quê? Se der algum problema, tiver alguma denúncia, ambas as empresas podem responder. Para tudo, Brasil! Tá. Para tudo! Meu Deus do céu! Essa mulher tem que voltar para conversar com ela 2 horas. 2 horas. Porque é tanta pergunta que eu tenho aqui para fazer. Gente, vocês viram? Olha só, eu trabalho com Facility Segurança e Tecnologia. Vocês já sabem porque eu falo isso em todo o programa. E os clientes dos condomínios, eles têm essa preocupação. Às vezes eles não querem colocar um equipamento de leitor facial por medo dessa questão de vazamento de dados. E olha que incrível, para você que tem medo, já existe uma legislação que te protege, regras, e as empresas têm que cumprir. As empresas e a administradora do condomínio. Quem está ali responsável por aquele condomínio? Então, para de ter medo, para de pegar fila e só verifica se o seu empreendimento e se a empresa que está prestando serviço para você está ou não adequada a essa legislação. Tô errado ou tô certa? Me explica. E outro detalhe também importante, Ju, o que acontece? Os dados, eles não podem ser solicitados com excesso. Então, por exemplo, eu vou falar com a Juliana. O que eu preciso saber? A Mara vai no 10º andar, o CPF, talvez. Eu não preciso pedir endereço, telefone, RG, CEP, data de nascimento, porque isso não interessa. Então, os dados pessoais, eles só é o que é essencial. Doutora, você me dá um insight a cada segundo. Brasil do céu. Olha que insight que ela acabou de me dar. Presta atenção. Você chegou em algum lugar e viu que o atendente, ou que o site, ou que sei lá quem esteja pedindo dados em excesso, atenção! Abra os olhos. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exatamente. Hoje, a maioria que está realmente se adequando já começa a pedir dados essenciais. Outro detalhe também importante, a questão da foto. Hoje, é importante você tirar a foto pela questão da segurança. Então, quando você vai num condomínio, no caso, por exemplo, hoje aqui, eu sei que é importante, porque a empresa também precisa saber quem está adentrando ao prédio, claro, né? Então, assim, eu estou fornecendo os meus dados, mas eu tenho ciência que ele, na verdade, ele precisa dos meus dados para poder me anunciar e saber aonde eu vou. E mais, doutora, dentro do sistema de controle de acesso, fala porque eu trabalho com isso, ele vai te cadastrar como visitante, então esses dados vão ficar provisoriamente ali. Isso. Depois de um determinado tempo, esses dados somem. Por quê? Porque aí sobe o dado de outra pessoa e cobre o seu. E isso faz parte do ciclo de dados da legislação. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que você tem que coletar, você tem que armazenar, você pode compartilhar, a depender, né, da situação, e você tem o descarte. Isso que você falou é o descarte. E o que acontece? Dentro dessas políticas internas, uma das políticas tem a política de descarte. Então, por exemplo, essa empresa que é prestadora de serviços, ela precisa ter uma política de descarte. De quanto em quanto tempo esses dados serão descartados? Então, por exemplo... Existe uma regra fixa dentro da lei? Não existe uma regra fixa. Na verdade, você tem todo um procedimento, um regimento da empresa. Então, pode ser de 3 em 3 meses... O que acontece? Eu não posso deixar muito tempo sem necessidade. Então, eu tenho que entender o seguinte, qual é a necessidade, qual é a finalidade. Então, eu preciso entender algumas questões. Geralmente, para esses casos de visitante, você não precisa deixar muito tempo, né? Porque, às vezes, a pessoa vai vir só uma única vez, não vai voltar mais. Então, isso vai fazer parte também do seu regimento, tá? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Existe uma fiscalização para isso? Então, o que acontece hoje? Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão fiscalizador.
tá? Da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Só que o que acontece? Hoje ele não tem, digamos assim, fiscais para sair de porta em porta. Parametrização de como fiscalizar. Mas, por exemplo, eu posso, na verdade, fazer uma denúncia se eu achar que eu estou sendo lesada ou que os meus dados pessoais estão sendo utilizados para outra finalidade. Para tudo mais um insight. Tá? Então eles é têm eu que vou... o Brasil inteiro como fiscal. Exatamente. Olha aí, Brasil, exatamente você também isso. vai fiscalizar se estão fazendo seus dados, como estão tratando os seus dados, por onde você for agora, hein? Depois que ver esse podcast, não tem desculpa. Exatamente. Outra, quando eu faço, por exemplo, uma denúncia, eu tenho que fazer uma denúncia também embasada em alguma coisa. E como tá? que o brasileiro vai saber que o dado dele ou vazou, ou foi tratado de maneira inadequada dentro de determinada empresa? Fica, assim, é um pouco difícil você saber, mas assim, você precisa entender para quem você está fornecendo os seus dados. Então, por exemplo, se eu estou fornecendo para a questão aqui, por exemplo, do condomínio, é uma coisa meio que, digamos que óbvio, que é para a questão da segurança, etc, etc. Então, teoricamente, eu não sairia fazendo nenhuma denúncia à Agência Nacional de Proteção de Dados, porque é algo que realmente o administrador, o condomínio, ele precisa saber dos meus dados. Outro insight, desculpa de atrapalhar. Pode falar. Quando uma empresa que você nunca na vida entrou te liga e sabe tudo de você. Então, aí o que acontece? Isso daí provavelmente são compartilhamentos de outras pessoas, de terceiros, de outras empresas, que está chegando alguma coisa indevida. Aí sim, por exemplo, nesse caso que você falou, você precisaria teoricamente, digamos assim, investigar. A empresa está te ligando ou está te mandando um e-mail, do que se trata, né? Você precisa entender. E aí, se você nunca ouviu falar naquela empresa, você nunca forneceu os seus dados para aquela empresa, você pode fazer uma denúncia no site da Agência Nacional de Proteção de Dados, relatar ali, você vai fazer um comunicado, e aí sim a Agência Nacional de Proteção de Dados vai verificar nesta empresa, suposta empresa que tem os seus dados, por que ela tem os seus dados. E aí ela vai se defender, né? Ela tem esses dados por causa disso, ou foi compartilhado através de uma outra empresa. Existem bancos de dados que eu sei que são legalizados, que são adquiridos da maneira adequada. Sim. Consegue explicar para o empresário que precisa de leads, que precisa de prospects, sim, como adquirir essas leads, essas listas de forma dentro da legislação, né? Tá, o que acontece? Você tem hoje a questão do consentimento. Então, por exemplo, se eu entro num formulário da Juliana ou de uma outra empresa e eu forneço os meus dados, eu estou autorizando. Aí o que acontece? A empresa ela precisa ter um detalhe muito importante, de informar, né, para a pessoa como que ela pode trabalhar esses dados. Então, por exemplo, se eu estou fornecendo o meu acesso aqui para a Juliana dos dados, para o disruptivo, qual é a finalidade que eu estou fornecendo esses dados? A Juliana, de repente, ela pode encaminhar para uma outra empresa que vai me dar um acesso de alguma situação. Eu tenho que saber o porquê que a Juliana está encaminhando ou compartilhando os meus dados. Se você me passar essa informação, pode ser até mesmo ou no site ou no documento que eu estiver preenchendo, e eu saber, né, sobre isso, eu ter a ciência disso, eu estou te autorizando. Agora, o que não pode é você sair aí com os meus dados vendendo, digamos assim, leads sem a minha autorização. Por exemplo, quando você faz uma inscrição, que você coloca lá seu WhatsApp, o seu e-mail, tal, eu autorizei. Então, daqui para frente, se eu receber vários e-mails, banco de dados legalizado. Se eu receber vários e-mails e telefones, enfim, mas eu autorizei. O que acontece? O empresário hoje, o que a gente vê muito de errado é isso. Às vezes você acha que fornecer os dados é algo assim que você vai responder, digamos que você vai tomar multa. O que acontece? Você precisa, na verdade, fornecer os dados com consciência dentro de uma base legal. Dentro de regras pré-estabelecidas. Exatamente. Então, assim, a sua empresa, ela precisa ter procedimentos internos que dentro da lei te ampare a você utilizar os dados pessoais. Porque hoje não tem como a gente não utilizar os dados pessoais. Tudo a gente utiliza dados pessoais, mas a gente precisa, na verdade, ter todo o procedimento interno para saber como eu vou fazer isso. E na sua visão,
as empresas no Brasil hoje, a maioria delas está adequada ou está inadequada diante da LGPD? Inadequada, totalmente inadequada. São pouquíssimas as empresas que estão adequadas e hoje a maioria também, algumas falam que estão adequadas, mas quando você vai verificar os procedimentos, não tem uma adequação. Às vezes tem empresa que ela tem uma política, por exemplo, de privacidade dentro do site, ou ela tem uma outra política, por exemplo, a da segurança da informação, e ela acha que ela está adequada. Não é assim, porque a lei, ela te dá vários passos. Então, primeiro eu preciso mapear a empresa. É isso que eu ia te perguntar, o passo a passo. Presta atenção, Brasil, ó, ela vai agora falar direto para vocês. Exatamente. Anota Exatamente. o passo a Vocês, passo. empresários, tenham noção disso. Então, primeiramente, quando a gente faz um processo de adequação, a gente vai fazer o mapeamento da empresa. Mapeamento. Tá? Mapeamento é entender a realidade da empresa. Quais são os dados que a empresa coleta, como coleta, por que coleta, para quem ela fornece esses dados. É a mesma coisa, por exemplo, de um órgão público. O órgão público coleta vários dados porque são essenciais. Então, mapeamento. Depois que a gente fez esse mapeamento, a gente faz dependendo da empresa, a gente faz uma visita estrutural para conhecer toda a empresa, a organização. Além disso, o processo de conscientização dos funcionários. Ou seja, tem que treinar o funcionário. Não adianta só colocar tudo no papel e o funcionário não sabe fazer. Capacitar o funcionário de como que realmente ele vai fazer aquela implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da rotina dele, dentro do trabalho dele. Depois disso, que a gente já conheceu toda a empresa, mapeou, fez a conscientização, conheceu, fez visita, a gente vai começar a desenvolver as políticas. Então, política de segurança, privacidade, entre outras tantas que vão fazer parte daquela empresa. O passo 4. A política é o passo 4. Exatamente. Depois disso, a gente tem vários, Ju, tem várias questões. Gestão de incidentes. Então, depois que a gente fez tudo isso, se acontecer, por exemplo, um vazamento, se acontecer o vazamento de dados. O que a empresa tem que fazer? O que acontece? Ela tem que ter essa gestão de incidentes. Essa gestão de incidentes é como se fosse realmente esse passo a passo interno da empresa. Então ela tem que ter um procedimento, um documento que explique o que ela vai fazer se os dados vazarem. Exatamente. E o que tem que ser feito, doutora? Então, primeiro ela vai precisar apurar, né, como que aconteceu esse vazamento de dados. Um hacker ou um funcionário interno, alguma coisa. Exatamente, apurar como aconteceu isso. Depois que ela fez essa apuração, aí realmente ela vai ter um diagnóstico, digamos assim, do que aconteceu. Se realmente teve vazamento de dados, se prejudicou, né, pessoas, caso não tenha prejudicado pessoas, ela vai conter aquilo internamente. Tá? Porque aí, na verdade, entre aspas, os dados não foram vazados, não houve nenhum prejuízo para as pessoas, mas se acontecer esse vazamento e pessoas, na verdade, serem prejudicadas com seus dados... Dá um exemplo desse prejuízo aí para o consumidor final. Para o cliente. Bom, deixa eu ver aqui um exemplo para você. Sei lá, vazou dados que de repente cartão de crédito, fraude, etc. O que vai acontecer? A empresa, ela vai precisar, dentro dessa gestão de incidentes, avisar a Agência Nacional de Proteção de Dados. Só que tem uma figura muito importante que as empresas hoje Olha o passo 6 aí, ó. As empresas não contratam. É o encarregado de dados, que é o DPO. O DPO, ele é o elo entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, hoje, você não precisa ter exatamente um funcionário que seja encarregado de dados. Você pode até ter, inclusive tem até um CBO hoje do encarregado de dados. Tá? Já tem aí essa Poucos profissionais do mercado devem estar ganhando bem. Olha aí, mais uma dica. Você quer ser disruptivo? Olha o que você pode ser, DPO. Olha a profissão nova aí que a doutora está trazendo no podcast mais disruptivo do Brasil. E aí, se você contratar um DPO as a service, que chama, você vai ter essa pessoa que vai fazer esse elo entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa pessoa, com toda essa estrutura que foi montada, digamos assim, da implementação, ela vai, na verdade, verificar realmente o que aconteceu. E ela vai responder para a Agência Nacional de Proteção de Dados o que aconteceu. Se teve prejuízo, se não teve, o que a empresa fez para sanar. E aí a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai verificar todas essas provas
e vai ver se realmente a empresa atendeu, não atendeu. Se não atendeu, ela pode sofrer uma penalidade. Tá? Então, ela pode, assim, problemas aí financeiros, né, no seu faturamento. Agora resta uma pergunta. Diga. Que o Brasil inteiro quer saber. Diga. Quanto? Quando que o brasileiro vai saber? Quando que eu vou saber? A agência vai me avisar? A empresa vai me avisar? Então, quem vai me avisar? Quando você faz o procedimento... Deus me livre, eu nem quero que isso ninguém aconteça. quer. Não, ninguém quer. Primeiro, assim, a empresa ela vai ser notificada pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas vamos supor, vai ter um processo interno. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados vai verificar quem são as pessoas envolvidas. E aí ela vai notificar. É como se fosse um tribunal, entre aspas, quando você recebe lá uma notificação, enfim, e você vai receber essa notificação. Quando recebe a notificação? Então, aí primeiro, Ju, vai precisar apurar o que aconteceu. Então, a empresa, ela vai precisar... Alguém faz isso no Brasil? Olha, Ju, hoje tá bem... Eu nunca vi? Não, tá difícil. Brasileiro que tá assistindo, por favor, se você já tiver recebido essa notificação por uma questão aí de estatística, #disruptivo, comenta que a gente quer saber se as empresas estão praticando ou não. Porque, olha... É difícil os nossos dados nunca terem vazado, né? Com certeza. Eu nunca recebi nada. Às vezes você vê questões aí, até mesmo de notícias, né? Às vezes tem notícias, né? Doutora, empresa X que vazou os dados. Sim. Teve um problema que foi, talvez, aconteceu um possível vazamento, enfim. Ou mais que isso, as pessoas utilizando mesmo os dados de outra pessoa como se fossem delas. Sim. Literalmente cometendo fraude, estelionato. Crimes, exatamente. Né, se passando. Imagina, alguém compra um apartamento no seu nome, quando você vai ver, você está com uma dívida absurda. E aí você vê, Deus olha do como céu. isso vai linkando, né? Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que na verdade, de repente, você teve um vazamento de dados. Você tem uma questão de crime, né, como o exemplo que você deu, e aí a gente já parte para a esfera criminal. Então, a parte do digital hoje, ela está muito envolvente nesse sentido. Então, você precisa estar atento a tudo. Eu acho que, assim, o Brasil, ele está se conscientizando, os empresários estão se conscientizando, mas isso assim... vale para qualquer tamanho de empresário? Qualquer tamanho de empresário. Olha aí, pequeno empresário. Seja pequeno empresário, médio, multinacional, mas enfim. os grandes praticam mais, né? Exatamente. E às vezes, o que acontece? Às vezes você vai em alguns lugares, Ju, e você acha, assim, os empresários acham que a lei, ela não vai funcionar. Né, que a lei não vai funcionar, mas não é bem assim, porque já está funcionando. Então, na verdade, tem aí vários procedimentos de conscientização de empresários, essa movimentação, já existem questões de processo, contratos. E como que eles podem fazer para saber mais sobre esse assunto, que é um assunto muito atual, mas pouco propagado e pouco praticado? Sim, exatamente. Como que os empresários que estão nos assistindo, ou as pessoas que querem empreender com sua pequena empresa, como que eles vão ter acesso a essa informação? Bom, Ju, assim, a pessoa precisa ter um especialista, tá? Que na verdade, conduza ela, né? E estar atento também aí às notícias, às manchetes, a questão das redes sociais, né? Porque as redes sociais são muito importantes. Nós temos diversas redes sociais, aí, Instagram, LinkedIn, YouTube, né? Então, você precisa estar informatizado nessa questão com esse conhecimento. Então, eu entendo que, assim, as empresas, elas precisam buscar esse conhecimento, mas você que é um empresário, você precisa... ter o profissional adequado para te instruir, para não fazer errado, né? Você precisa ter um especialista para te conduzir. Não adianta você querer fazer o processo de adequação. Sim. Olha aí, Brasil, você precisa de um profissional adequado para resolver a bagunça que está aí na sua empresa? Exatamente. Está aqui a doutora Mara à disposição. Deixa suas redes sociais, doutora. Vou deixar. Como que o Brasil vai fazer para te encontrar, para resolver esses problemas, para entender mais sobre esse assunto? Bom, incrível. Eu falo muito nas redes sobre esse assunto, sobre questões informativas, para que os empresários tenham essa noção. Então, o meu Instagram é @maravendite.adv, então quem quiser me siga lá. É um canal bem informativo, a gente fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Você está no YouTube também? Tô também. Depois é maravendite.1 no YouTube. Nós vamos, inclusive, no YouTube agora, em breve, lançar algumas aulas
falando sobre Mentoria, tudo. sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, licitações e contratos e a parte de gestão. Então, isso tudo que nós conversamos também faz parte da gestão de negócios Ai, das que empresas. incrível. Você é maravilhosa. Obrigada. Você vai ter que voltar. Vou. Foi rápido demais. Foi muito rápido. Vai ter assim, ó, eu vou fazer uma pauta e cada vez que ela vier vai ser um assunto só pra tratar, porque é coisa Com demais. certeza. Ficarei Doutora, aí sem palavras. agradecida. Você é demais, maravilhosa. Obrigada. Já admiro essa mulher incrível, Obrigada. inteligente, cheia de conhecimentos para transparecer e para compartilhar com o mundo. Obrigada. Então, obrigada por ter vindo Eu até que aqui. agradeço. Obrigada por ter aceitado esse convite e obrigada por participar como palestrante na próxima edição. Tô empolgada. A gente tá super feliz, Eu acho que vai ser empolgada. maravilhoso, vai ser um evento maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai ser disruptivo, vai Com ser o que as certeza. pessoas precisam Com certeza. ouvir para realmente abrir a isso sua aí. mente, doutora. Obrigada, Gratidão Ju, por obrigada, tudo. viu? Você vai Livro, voltar muito ó. mais vezes. Me dá aqui o Cê- meu presente. Gente, olha aqui o livro dela. Direito Digital. Intersecção entre lei, tecnologia e sociedade. Ai, gente, ao lado do Disruptivo fica Lindo, tão bom, né? maravilhoso. Olha que coisa linda. Maravilhoso. E ela vai autografar no dia, né? autografar no dia e vamos sortear um lá, hein? Ai, adoro. Vamos sortear. Você é sempre bem-vinda. Volte Obrigada, Ju. sempre. Muito obrigada, viu? Eu sou a Juliana Vieira, consultora de segurança, facilities e tecnologia, apresentadora do podcast mais disruptivo do Brasil. Contem comigo, me sigam, Juliana Vieira, _consultora. Um beijo. Isso aí, contem conosco. Oh, I love it.